Mesa de Bar. Senhores telespectadores, mais uma vez aqui estamos na nossa mesa de bar pela TV Galega Imagem da Cidade, trazendo blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. No programa de hoje vocês vão ver um convidado ainda jovem, mas que já tem uma longa experiência num esporte, num divertimento, num treinamento, enfim, numa coisa que os médicos têm recomendado bastante, que é o exercício físico. O nosso convidado de hoje é o professor Giovanni Rafael Zaibel. Tudo bom, Giovanni? Tudo bem, tudo certo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar participando do programa. Você é nascido em Blumenau mesmo? Nascido em Blumenau, ali na região da Itopava Norte. Itopava Norte, nasceu. Isso. Os pais Zaibel, né? E a mãe Oliveira. Então, Oliveira. Essa parte ali. Português com alemão. Isso. Agora você cresceu ali na Itopava Norte também, então? Isso, é. A minha infância foi toda ali na Itopava Norte, estudando no João Widmann, na Escola Estadual de 81 a 88. E muito frequente ali no Guarani, joguei muito futebol ali no Guarani, nos anos, final dos anos 80, anos 90, então a gente participava ali, tinha um time muito bom, Sexta 13, que a gente jogava toda sexta-feira. Futebol de campo. Futebol de campo. Esse um timaço até porque é a época de futebol de salão, né? Isso, do ali, tempo que eu ouço o Milão, essa turma ali, contando a verdade. Isso, o Grilo, essa turma. Até esse tempo ele estava jogando Grilo, essa turma ali no Mocotó. E você era bom de bola ou você era ponta esquerda? Lateral esquerda. Lateral, assim, eu brinco que o cavalo passou encilhado na frente, assim, né? Acabei não montando. Tem um amigo meu, Osmar Inocente, até hoje ele olha para mim assim, pô, Gil, eu queria ter te levado para ser lateral esquerdo do Fluminense, mas eu sempre fui Flamengo. Mas assim... Está em estado de graça, então, você? Ah, sim, sem dúvida, é incrível, né? Só Jesus sabe os outros. Foi fantástico, né? Foi mesmo. Agora, então você morava de propriedade da escola ou era longe o teu caminho até em casa? Então, na verdade, da escola ali do João Widmann, ali nos anos 80, era pertinho, né? Então, eu morava bem próximo ali do antigo, na rua do Fotmarik, agora Cantinho das Noivas, ali do seu Beckhauser, aquela turma ali na Itopava Norte, na Augusto. Beckhauser e areia, né? Isso ali. Então era bem próximo ali, então a gente ia caminhando. E era diferente também anos 80, né? Hoje a gente tem uma violência grande nas estradas aí, não digo nem por causa de assalto, né? Mas assim, da violência do trânsito e de perigoso, né? E naquela época nós, ia sozinho para a escola, voltava sem problema algum, né? Não tinha problema nenhum, né? Não. Eu lembro até hoje que, da minha monareta, de uma vez a gente pegou a bicicleta numa tarde e resolvemos ir para o SESI, pedalamos, voltamos. Né? E aí, crianças de sexto, sétima série ali, né? Os anos mas tinha 10, pouco 11. movimento também? Tinha, né? Hoje diferente. Não dá mais. Né? Hoje é bem complicado. Engraçado que o Beckhauser, quando eu vim para o Blumenau, quando eu casei, ele era meu vizinho. Moravam aqui na rua Maranhão, hoje é Luiz Freitas Melo. Eles moravam no andar de baixo. Ele é Martira, nome da esposa dele, dos filhos, né? Depois ele mudou para Itopava Norte com o negócio da extração da areia lá. Isso, E o Álvaro continua lá, né? Ele teve o falecimento do Alessio, do irmão dele. Um baita jogador de futebol. Também, os dois, né? O Álvaro também, mas o Alessio, ele jogou no Paulista, em São Paulo e tal. Então eu lembro de a gente subindo ali na Itopava Norte, em cima do morro tem o convento das freiras. Eu conheci pequeno do convento, daí do lado tinha um campinho de futebol, e daí jogava Álvaro, o Beto, essa turma, tudo, o Leia, tudo lá pra cima, jogar bola no campinho de terra cagurizado. E é Morro da Goiaba, né? Não, é o outro morro que tá... Lá. Isso, se tu sobe ali em cima do morro, meio que tu vê as atas ali embaixo, é aquele morro ali, bem ali. Bom, Blumenau é uma morraria, como diz. Sim, tem bastante, tem. É você que é um ciclista, né, inveterado, né? Nós não vamos contar essa história, mas você bicicleta era desde pequeno, porque você falou que ia pegar a bicicleta no tempo da escola para ir lá no SESI, né? E isso é uma questão bem interessante, assim, que como a partir de lá pelos ano 2000 e pouco, eu comecei a ter uma relação muito grande com a bicicleta. E daí eu comecei a vivenciar mais ela, e daí eu retomei essa história, que eu tive um momento da minha monareta, que eu lembro, e depois tem um espaço vago que passa da minha vida sem a bicicleta, né? Eu acho que tinha muito aquela história de comprar o carro e tal, e daí depois nos anos 2000 ali eu tive esse encontro com o ABC, com o Boas, com o Eldo Jung, com biologia que eu comecei a fazer. Então daí a coisa começou a encaixar, mas eu tive um
um momento, um lapso assim, né? Um tempo estava saindo com o automóvel. Eu acredito que sim, hoje em dia estou bem... Mas de guri você tinha na monareta ou teve bicicletinha daquela 3 rodas, depois de 2 rodas? Então, eu lembro da minha monareta. Ela que, daí depois, antes disso, eu lembro que a minha irmã tinha uma Caloi, aquela aro 16 dobrável, assim, né? Então, berlineta, eu não sei. Mas ela assim. não deixava pegar. Não, a gente era bem tranquilo, todo mundo brincava na rua, né? Tinha bastante, assim, bem legal. E teu pai fazia o quê? Meu pai é caminhoneiro. Teu caminhoneiro? Caminhoneiro, trabalhou bastante tempo com caminhão, hoje está aposentado, mas viajou o Brasil inteiro, né? E era engraçado que eu ia para a escola, daí o pessoal da escola, né, amigos, né? Pô, Giovanni, teu pai é caminhoneiro, tu vai ser caminhoneiro também? Eu disse, não, nem a pau. Tanto é que eu cresci com meu pai com caminhões, vários tipos de caminhões, eu sequer sabia ligar o caminhão, não tinha... Mas chegou a fazer alguma viagem com ele, não? Fiz uma, e até hoje ele lembra de que ele disse que eu estava na viagem. As 2 vezes que me chamou a atenção foi quando passou um campo de futebol que eu fiquei olhando. Teu sonho era bola, então? Era bola, não, era bola ali, de moleque mesmo, era o futebol, vivia com... no aniversário, Natal, Páscoa, tudo quando era festa, o presente me dá uma bola nova, porque já tá não precisa, não, só me dá uma bola nova aí que tá tudo bem. Aí os guris que começam a treinar 1h da tarde e vai até 7 da noite, né? Até hora de ir pra casa. Bem isso. A gente tem muito na rua mesmo, no campinho, né? Que é uma coisa que não tem mais também, né? Não tem. Não. Hoje tu tá limitado a clubes, né? E nem nas praças. Eu tive um ano que eu morei 3 anos em Rondonópolis, no Mato Grosso. E lá era muito comum na praça ter uma quadra esportiva. Então assim, tu tinha 5, 6 quadras esportivas espalhadas, públicas, né, espalhadas na cidade. Então você chegava lá e jogava vôlei, jogava futebol, tinha basquete. Bem forte. Hoje aqui em Blumenau tem essas quadras, algumas praças agora que estão fazendo, já estão começando a botar uma quadra de futsal pequenininha, mas começa a aparecer também, né? Não, porque antigamente o campinho de futebol tinha toda a esquina, tinha né? Tinha um terreninho baldio, a gurizada já ia lá. Hoje é difícil de encontrar um terreno para comprar. Assim. E isso aí, sabe que isso para as crianças de família mais humilde foi ruim. Porque hoje o pai paga, né? Para ele não... bem isso, né? Ou não joga bola. E essa relação de estar presente, assim, vivenciando a cidade mesmo, a praça, imagina, perto da sua casa, você vai lá, senta, né? Então esses espaços públicos são bastante importantes, né? Agora você fez o João Wiedemann, depois fez... Pois aí é uma história bem interessante, assim, que eu estudei de 81 a 88 no João Wiedemann, e daí quando terminou, eu acho que era bem o início de ETEV, né? Então tem curso de processamento de dados, e daí meu primo que morava em Jaraguá foi estudar na ETEV, e daí, ETEV é bom, vamos estudar para lá, eu meio assim, tá, beleza. Fui para ETEV, fiz 1 ano, fiz o segundo, reprovei, daí saí da ETEV e fui fazer uma escola técnica no CIS, eletrônica, nada a ver comigo, assim, totalmente... Levou choque. Foi um choque, daí reprovei ali também, na ETEV eu reprovei em biologia e tal, e daí eu parei de estudar. Daí larguei e comecei a trabalhar na Glopress Industrial, ali na Rua Santa Catarina, a ponte, né? Daí à esquerda tem a antiga igreja, né? Ali era o prédio. Eu trabalhei durante... No Senhora Aparecida ali foi a Glopress, né? Isso. Aquele era um belga, né? Que era dono, né? Não era aquilo? Um belga, isso. Faleceu já, né? O seu Mark Fanzer. E falecido ele. E eu trabalhei durante 12 anos ali. E eu tinha parado de estudar, né? De uma vez... 12 anos trabalhasse ali? Durante 12 anos. E eles continuam, né? Eles são ali agora na Pedro Zimmermann ali, né? Então eles são lá com o galpão lá e tá nativa a Glopress. E de uma vez a minha então, que era namorada, né? Hoje esposa, não oficialmente, mas minha companheira, né? Ela me questionou, ela disse, não acha bom voltar a estudar e tal? Eu disse, é verdade, né? Eu estava com 27 anos ali, né? Então não tinha o segundo grau, daí eu fui fazer no SEJA. E o engraçado era assim, poderia eliminar 3 matérias num provão, se eu conseguisse passar nas matérias, automaticamente eu não precisava fazer ali no SEJA. E daí eu tinha dinheiro para 2 matérias, eu tive que optar entre física ou biologia, né, para fazer. Eu pensei, não, eu vou fazer física normal, vou tentar física no provão e vou fazer biologia, já que eu reprovei lá na ETEV, no CISNO também não deu muito certo, então eu vou fazer biologia.
fiz todos os módulos e deixei biologia por último, porque, pô, era aquele peso que eu tinha, né? Então vamos ver. E quando chegou bem no final, que fui trabalhar genética, eu me encantei muito com a genética e com a biologia. Eu tive uma conversa com o professor Maurício, e ele disse, ele deu uma atividade de genética, que tinha vários exercícios, era um número bastante grande. Eu fui para casa e comecei azão e genética, fazendo tudo. Entreguei para ele. Depois, quando encerrou a nossa aula, ele disse: Giovanni, espera que eu quero falar contigo. Ele disse: muito tempo ninguém gabaritava isso, e me deu uma... Fiquei, pois é, né, Maurício, interessante e tal. Ele disse: por que não faz biologia? Beleza, daí eu terminei em maio, em junho eu estava na FURB fazendo biologia. Então um negócio que a princípio ia ser... Você vê, né? E daí teve uma relação enorme comigo, né? Então daí comecei a lecionar, e daí eu estava trabalhando ainda na Glowpress, e aí uma vez eu encontrei uma amiga minha, uma Luana, e muito good vibe e tal. Ela disse: pô, Gil, nesse mundo globalizado, e tu trabalhando 12 anos, fazendo a mesma função, cara, abre teus horizontes. Eu disse: é verdade, né? Cheguei lá pro meu patrão, disse: ô, seu Mark, deu. Eu disse: eu vou procurar alguma coisa da biologia, alguma coisa já no ramo, já que eu estou envolvido estudando. E daí ele me deu apoio também, e acabei começando a lecionar. Eu fiz um trabalho durante alguns anos como professor aqui na rede, tanto estadual quanto municipal. Como a CT não fizesse concurso? Como a CT. Eu sempre gostei da história do ACT, de estar mudando, conhecendo Então, a cada ano eu estava trabalhando numa outra escola. Eu sei que tem professores, né, e professoras, profissionais que gostam de manter esse ciclo, de dar continuidade, né? Então, eu sempre tive essa... Nunca me preocupei assim, esse ano eu estou trabalhando em tal escola e tal, em outra, né? Teve um ano que eu trabalhei lá no Emílio Bongarten, na Pedro Zimmermann, lecionava de manhã, logo no primeiro ano. E daí depois eu me deslocava até Pomerode, pegava minha bicicleta, subia ali no despachante Franz, Wunderwald, pegava uma picada, descia no Wunderwald, ia para Pomerode, e depois, e à tarde dava aula em Pomerode, e depois voltava pedalando. Daí eu não vinha mais pelo morro, né, que era muita subida, daí eu vinha pela BR ali, fazia todo aquele trajeto. E quantas escolas então você passou? Não lembro. Tem mais de 10. Fez amizade com a gurizada aí pelo município inteiro. Ficou intermunicipal. Agora, mais distante foi Pomerode que você deu aula? De Pomerode ele foi mais distante, e depois logo eu acabei lecionando também na Erik Klabund, lá na Vila Itopava. Na Vila Itopava? Isso. Daí você morava na Itopava Norte e ia para... Na Itopava Seca, eu estava morando já ali na Itopava Seca agora, né, onde eu moro atualmente. Bem do lado da Altona. Daí eu fazia esse deslocamento, eram 27 quilômetros até lá, depois 27, 4 vezes por semana. Em um ano foram 7.000 quilômetros pedalado. Meu Deus do céu. Daí depois eu fiz até um trabalho. Fiz 7.000 quilômetros quando eu fui ao Chile, uma vez eu fui até Villa del Mar, depois voltei e deu 7.000 quilômetros. 7.000 quilômetros, pedalando? Não. Já estou até cansado de ouvir você falar. E foi legal, assim, a bicicleta tem muito disso, né? Então foi uma experiência bem interessante, porque em pouco tempo eu sabia quem estava morando no decorrer da região. Então teve um momento que um dia eu estava pedalando bem lá na vila, lá em cima mesmo, né? No Braço do Sul. Daí de repente um senhor, né? Para um pouquinho aqui. Daí eu parei. O que tu tá fazendo aqui pra dentro direto? Né? Tipo, tô te vendo, né, várias vezes. Eu disse: não, eu tô lecionando aqui na escola e tal. Você tá querendo assaltar minha daí ficou meio desconfiado. Daí, resumindo, no decorrer do ano, às vezes eu passava de bicicleta, ele: professor! Eu parava, só um pouquinho. Ele ia lá, trazia um aipizinho que ele comia: leva para ti fazer um cozido. E daí conheci pessoas que faziam um docinho, né? Então tu passava, tu sentia aquele cheiro de doce, daí começava a comprar os docinhos de Natal. Então ali tem uns moleques que fazem cuca ali, que é uma coisa deliciosa. Sim, não, ali em cima. O meu pai gosta muito de coqueza, né? Então daí trazia alguma coisa para cá. Nós vamos fazer uma pausa para rodarmos comerciais e já a gente volta para que você continue contando aqui a respeito da sua vida e sua atividade. Aos nossos comerciais. Um bom restaurante, além de ter ambiente acolhedor, ar-condicionado, cozinha variada e de qualidade, preços competitivos e excelente serviço, também precisa ter estacionamento com vaga para muitos automóveis, frotas de caminhões e ônibus de turismo. O restaurante Pé de Bis duplicou a sua área de estacionamento, que já era enorme. Venha ver para crer. Restaurante Pé de Bis, Rua General Osório 205, telefone para reservas 3209-9891. DICAV,
concessionária de caminhões e ônibus Volvo. Referência em prestação de serviços automotivos. 14 unidades no estado. De Cave Blumenau, às margens da BR-470, num prédio de 2.800 metros quadrados. Moderna e completa estrutura. Atende com rapidez transportadores de Blumenau e de todo o Vale do Itajaí, bem como clientes de passagem. Possui 12 boxes para serviços gerais, showroom, sala de motoristas, auditório, área de treinamento, refeitório e amplo estacionamento. De Cave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Vai construir, ampliar ou reformar? Venha para a Elétrica Zata. Aqui elaboramos projetos elétricos, laudos técnicos e tiramos suas dúvidas no andamento de sua obra, tanto residencial, predial ou industrial. Atendimento personalizado, entrega própria, produtos de qualidade e crediário facilitado. São mais de 20 mil itens para a instalação elétrica que você precisa. Tudo isso com preço que cabe no seu bolso. Elétrica Zata. Qualidade comprovada, satisfação garantida. Rua Paris 190 e Topava Norte em Blumenau. Telefone 3323-2888. Você está precisando comprar um novo óculos de grau? Não deixe de passar na Look Óptica. Com uma nova loja ampla e moderna, temos os melhores preços da região. E ainda, comprando lentes, a armação sai de graça. Venha conhecer e se surpreender com um novo conceito em óptica. O endereço continua o mesmo, na rua 15 de novembro, 963, pertinho da Catedral. Telefone 3041-9713. Você está assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade, Mesa de Bar. Esse programa é gravado e uma cópia destinada ao Arquivo Histórico de Blumenau, pois nós estamos contando aqui a história contemporânea do nosso município. E o nosso convidado de hoje, um professor que ia dar aula lá na Avenida Topava de bicicleta, e vinha, né? Se treinando para ser membro da ABC depois mais tarde. Isso, com certeza, né? Pelo menos já tem alguns quilômetros pedalados no currículo, né, para conseguir dar entrada na ABC. Você foi tua namorada que te botou na cabeça de voltar a estudar? Isso, foi, ela colocou... E essa é tua mulher? A gente está... Ana Roberta. Ana Roberta? A Beta. Beta. Já, esse ano... Teixeira. Elas Teixeira? São gaúcho, né? Gaúcha, né? Isso é Teixeira e Pascoal, né? Então, dessas duas famílias, daí de Santo Ângelo, região de Santo Ângelo, de 13 de maio. Uhum. Então, a família dela é toda de lá e ela veio com 12 anos pra cá. Daí, em 95 eu pedi ela em namoro e já são 24 anos. Onde é que você conheceu ela? Rivagem. Era Rivagem, não tem jeito. Ali é o ponto de encontro, ali nos anos 90. A Rivagem se manteve, né? Meu Deus, foi. Um período de glória, né? Para toda a rapaziada ali, né? Foi incrível. E existiram, era um negócio bonito mesmo aquilo ali, né? E incrível, acho que era uma potência de danceteria noturna ali que... Fantástico, eu lembro, pois tu tinha fila ali, né? Eu morava ali próximo, né? Então ali na Augusto Suter, na Itopava Norte, às vezes tu saía dali mais à frente e tu tinha fila para subir a Rivagem. Eu lembro que até comentei com alguém, não sei com quem foi, que muitas vezes a gente saía no sábado, e até então não namorava ainda com ela, ia para Marrakech, em Jaraguá do Sul, que também era muito bom. Mas antes, assim, lá pelas 3 e pouco da manhã, saía para dar um pulinho na Rivagem ainda para, tipo... Era sexta e domingo, era certo ali. E daí começou ali, conhecer da Rivagem, um pouco do Guarani, também do Dragão Lanches ali na frente do Guarani, então desse meio ali. Aqui você mantém até hoje, né, o Dragão Lanches, né? Sim, são 30 e poucos anos já. Esses tempos eu encontrei o Vidal, o chapeiro, que eu lembro de comer ainda o x-salada ainda ali na curva, na esquina, quando era o trailer. Isso, começou ali o Dragão Lanche, daí depois ele passou. Cresceu, né? Meu Deus, que cresceu. Sim, aí daí era assim, né? Era Guarani, Dragão Lanches, Rivagem, nessa linha de som do Guarani aos domingos, então a gente sempre tinha esse fluxo ali. Tinha um depósito de gás ali, né? Não tinha? Naquela frente do Guarani, do colégio ali? Eu não lembro. Acho que era um depósito de gás ali. Teve bastante coisa ali. Uma vez tinha uma trave de futebol que brincava de pênalti e tal. Então, quer dizer, você conheceu há 20 e poucos anos já? 20 e poucos anos. Ano que vem é bodas de prata. E você tem filhos, não? Não temos filhos, não. E eu conto desde quando eu pedi ela em namoro, né? Então tá valendo daquela data, é a data que a gente tá junto aí. 95. 95, setembro. 23 de setembro de 95.
E daí ela tá até pensando, ano que vem a Bodas de Prata nós temos que fazer uma viagem e tal. Pelo menos estamos... Rio Grande, né? Não, nosso negócio é praia, lugar quente, né? Não, frio Não, frio nada não, demais. frio não. Não, vamos curtir praia e tal. Nós somos muito de praia, assim. É. Geralmente, sábado é dia que a gente pega, daí não de bicicleta, de carro, né? Daí frequentamos bastante a praia grande. Também não? Não, ela não pedala. Não pedala. Não pedala. Eu tenho a bicicleta como meu principal meio de transporte aqui em Blumenau. Então a gente tem apenas um carro. Na verdade eu tenho dois, né? Um é a Kombi, que hoje eu tenho um aluguel de bicicletas, que daí eu faço deslocamento. Mas hoje ela está carregada, cheia de bicicleta, e estou aqui com a minha bicicleta, né? Então é o meu principal meio de transporte. E ela não se sente segura também, né? É um problema que a gente tem aqui em Blumenau, da demanda reprimida. É bem complicado, assim, ó, ou você, para quem não tem experiência, nós temos fragmentações de ciclovias e ciclofaixas, né? Então chega um determinado momento, ou você vai para a calçada ou compartilha a Isso pista. que a minha mulher disse, por que a gente tem uma quadra para outra quadra não tem mais, né? Depois mas já tem, depois não tem. Um ponto bem interessante é se você pegar, por exemplo, a Rua dos Caçadores, né? Lá na José Reuter. Então tu pega a Rua dos Caçadores, ela tem uma ciclofaixa, e daí depois tem o prolongamento da Humberto de Campos, que também fizeram em cima da calçada. Só que deveria ter se pensado nessa conexão. Sim. Né? Porque às vezes você pode alongar e são algumas dificuldades. Então, esses pontos aí, né? Isso é um gargalo que nós temos em Blumenau. Isso é falta de planejamento, na verdade. E eu vejo assim, de ter interesse realmente de investir na bicicleta ou no transporte ativo, né? Porque não adianta, quanto mais estrada você colocar, mais carro você vai ter. Enquanto você não dá oportunidade para aquelas pessoas que gostariam de estar pedalando, então elas vão ficar ou dentro do carro ou não utilizando a bicicleta, né? Eu quando vim para Blumenau, eu sou de Curitiba, vim para Blumenau, meu Deus do céu, o que tinha de bicicleta aqui em Blumenau era a cidade da bicicleta mesmo, porque a companhia aérea ali, quando terminava o expediente à tarde, aquilo era um mar de gente de bicicleta. Isso, né? E muitas vezes as pessoas comentam assim, né, que Blumenau é difícil porque tem morro, que Blumenau é isso, mas se você analisar naquele tempo as bicicletas eram mais simples e só tinha uma marcha e todo mundo pedalava, né? Hoje você tem na subida as mulheres ali o morro da companhia subiam por a bicicleta. Isso, o Eldon Jung comenta sempre, ele diz, não é feio empurrar a bicicleta, né? Então não tem problema, né? Então ele diz, o feio é ficar sem combustível no carro e gera multa ainda, né? Então, mas e hoje a gente tem bicicletas mais especializadas e nós temos uma demanda reprimida muito grande. Pessoas que gostariam de estar utilizando, mas não fazem por falta de segurança e infraestrutura. Segurança até no quesito, não que vão roubar minha bicicleta, mas segurança no trânsito. Muitas vezes você tem calçada que não dá para andar e tem poste no meio, fica difícil e deixa de ser viável, né? Então se você desse condições adequadas, acho que... Eu acho que hoje Joinville tem bom, também a população é maior, mas acho que Joinville não esqueceram tanta bicicleta quando tiver. E a Joinville parece que só tem um morro ali, aquele morro, só tem um morro para atrapalhar, né? Eu não conheço Joinville. Eu não conheço Joinville, mas da cidade das bicicletas, não sei como é que está atualmente, né? Mas é uma tendência natural, assim, eu participei essa semana passada no feriadão do evento Bicicultura em Maringá, né? Um evento que acontece anualmente voltado para a cultura da bicicleta, então onde é abordado políticas públicas, oficinas, passeios, atividades artísticas, culturais, em relação à bicicleta. A gente vê que esse é um problema que é nacional, assim, ó. A violência do trânsito, digo assim, a alta velocidade impedindo com que estejamos fadados a compartilhar e se arriscar ou não fazer. De você ter uma faixa de pedestre, me espanta muito ver um pedestre atravessando, correndo, como se ele fosse alguma coisa que não poderia estar ali para não atrapalhar o trânsito. E é um direito dele de estar fazendo a sua travessia, né? Um direito à rua. Teve uma época assim que ter uma bicicleta já era uma conquista, né? O cara ia lá no Armacedo para nós comprar uma bicicleta, a prestação lá pagava em 10 suaves mensalidades, né? E já tinha sua bicicleta, e era um meio de transporte. Quando eu casei, nasceu meu filho, então eu levava a minha mulher, ia na casa da minha sogra, uma mulher no porta-bagagem, né? E eu botei aquela cadeirinha na frente ali no cano, meu filho sentadinho ali. Só sofri um pouco quando eu voltava, porque eles moravam na Rua 7, quando eu voltava tinha que subir ali perto do shopping, agora tem aquela subida ali, porque eu não podia levantar, né, para pedalar, tinha que pedalar sentado mesmo, por causa do guri que estava na frente, né? Mas era uma beleza, eu morava lá no fim perto da Alameda, lá na transversal. Era para lá e para cá de bicicleta, né? E ela é uma subidinha bem leve, eu acho que talvez assim, quem está dentro de um carro não percebe, mas quem pedala, eu também me chama essa atenção ali, que é uma pegada e tipo engana a gente, né? Então, realmente... Uma vez eu resolvi vir de bicicleta lá da minha casa, né? Eu moro na Jorge Lacerda, na Velha.
vim de bicicleta até a prefeitura, eu era chefe de gabinete do Renato. Aí beleza, vim, aí na volta só sobe, quando volta a rua João Pessoa ali só sobe, né? Uhum. E quando o sol apina no meio-dia, quando chegou lá na quase final ali do Tomil, tem aquela lombada. Cheguei mais suado que um cavalo velho em casa. Foi uma vez só que eu fiz o meu passeio de bicicleta. Passeio não, a vinda do trabalho. A vinda do trabalho, eu sempre que, principalmente nas escolas, chegava numa escola nova, assim, em questão de um dia ou algumas horas já sabia onde tinha um chuveiro, onde tinha. Que na escola sempre tem, né? Porque tu vai ter o ginásio, tu tem chegava suado, né? Sim, E daí na minha bicicleta tem um aro 26 e coloquei um baú de moto atrás, porque daí você levava material, levava isso, tudo, né? Se pegava a chuva, e uma mudinha de roupa, como dizia a avó, né? Leva uma muda. E colocava sempre ali no baú, levava a toalha e chegava um pouco mais cedo, caçava um chuveiro, tomava um banho e ia lecionar. É a saída, né? Porque você, 27 quilômetros daqui até lá Vila Topal, tinha que chegar suave. Sim, né? Eu tinha uma professora que comentava assim, ela dizia, porque daí, em algumas situações eu chegava, então você chega com aquela adrenalina, né? E elétrico, subia todo o morro da Cazuca, eu não subia a BR, eu não subia pela rodovia, né? Então o subir eu fazia pelo Rua de Barro, porque achava muito perigoso ir naquela terceira pista, né? E não queria subir na contramão no acostamento, que muitas vezes eles usavam o acostamento, né? Então eu subia pela Cazuca ali, pela Rua de Barro. Tomava um banho em tava elétrico, né? Porque falando. Daí muitas vezes era segunda-feira, assim, alguns professores olhavam para mim e diziam assim, Giovanni, segunda-feira, 8 horas da manhã, e tu tá aqui suado, falando igual um louco, tenha calma, não tem? E daí tinha uma professora que dizia, quando eu vou pegar a tua turma, eles são iguais a ti, Giovanni, assim, um elétrico falando, não é um horror. Tinha isso, né? Mas você era um professor meio limpinho lá da escola? Pelo menos chegava... tomava banho assim da aula? Muitas vezes não dava certo, porque quando era muito quente, tomava um banho, tirava o suor. Quando parava, voltava tudo de novo. Saía pingando. Pelo menos era um suorzinho novo, né? E quanto tempo você aguentou esse professor? Então, eu trabalhei até 2016. Foram uns 6, 7 anos trabalhando como professor. Um período assim, eu tive 3 anos no Mato Grosso, que eu fui trabalhar numa empresa de mudas de eucalipto e de nativas, daí fiquei 3 anos lá, mas antes eu já lecionei um pouco lá também, depois quando eu voltei, lecionei por mais um período, uns Mato Grosso do interior ou fosse para Cuiabá mesmo? Porque Cuiabá também vou te contar, né? Fui para Rondonópolis. Rondonópolis, Porque Cuiabá, o calor lá, eu acho que é o pior do Brasil, porque quando vê a temperatura... É incrível. Quando algumas vezes eu fui, a minha esposa trabalhava numa empresa onde tinha a matriz em Cuiabá, e às vezes eu fui com ela também para lá, e era engraçado, você passava pela cidade e chegava no momento que tinha um portal assim, bem-vindo a Cuiabá. Quando você passava ali embaixo, parecia um forno invisível que já estava assim, daquele calor. E realmente, muito quente. Mas uma região muito interessante, bem legal. Você tinha uma visão do céu de 180 graus, né? Então você sempre, tudo muito plano, né? Agora, se não fosse, foi já com a mulher, já estávamos juntos, Já estávamos juntos, daí foi uma oportunidade de trabalho, a trabalho com o meu cunhado, foi trabalhar em Cuiabá, ele fez a proposta e até então eu lecionava e também trabalhava numa chácara de produtos orgânicos aqui em Blumenau, com o seu Klaus Ginter Ehring, né? Então, a chácara do Salto ali, né? Sim, o Klaus tem aquele negócio de palmito também, que ele faz reflorestamento. Isso, aquela área dele lá é bem interessante, né? E daí eu cuidava mais da estufa, de semeação e desse controle, e daí surgiu uma oportunidade de ir para Cuiabá. Eu vejo o Klaus, acho que ele era por aí, né? Mas apagou um pouco o facho dele, né? Ele era bastante ativo nessa questão. Isso, bem... preservação da floresta. Isso, ele era bem ativo ali, e faz tempo que eu não vejo ele. Faz um bom tempo. Algumas vezes, como eu estou ali na 15 aos domingos com aluguel de bicicletas agora, eu vi ele passar. Ele, o filho dele também, mas faz um bom tempo que eu não vi mais ele. Pois é. Nós vamos fazer uma pausa novamente para rodarmos comerciais e já a gente volta com o Giovanni Rafael Zaiber. Vamos tomar um banho.
bom restaurante, além de ter ambiente acolhedor, ar-condicionado, cozinha variada e de qualidade, preços competitivos e excelente serviço, também precisa ter estacionamento com vaga para muitos automóveis, frotas de caminhões e ônibus de turismo. O restaurante Pad Bis duplicou a sua área de estacionamento, que já era enorme. Venha ver para crer. Restaurante Pad Bis, Rua General Osório 205, telefone para reservas 3209-9891. Dicave, concessionária de caminhões e ônibus Volvo. Referência em prestação de serviços automotivos. 14 unidades no estado. Dicave Blumenau, às margens da BR-470, num prédio de 2.800 metros quadrados. Moderna e completa estrutura. Atende com rapidez transportadores de Blumenau e de todo o Vale do Itajaí, bem como clientes de passagem. Possui 12 boxes para serviços gerais, showroom, sala de motoristas, auditório, área de treinamento, refeitório e amplo estacionamento. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Vai construir, ampliar ou reformar? Venha para a Elétrica Zata. Aqui elaboramos projetos elétricos, laudos técnicos e tiramos suas dúvidas no andamento de sua obra, tanto residencial, predial ou industrial. Atendimento personalizado, entrega própria, produtos de qualidade e crediário facilitado. São mais de 20 mil itens para a instalação elétrica que você precisa. Tudo isso com preço que cabe no seu bolso. Elétrica Zata. Qualidade comprovada, satisfação garantida. Rua Paris 190 em Topala Norte, em Blumenau. Telefone 3323-2888. Você está precisando comprar um novo óculos de grau? Não deixe de passar na Look Óptica. Com uma nova loja ampla e moderna, temos os melhores preços da região. E ainda, comprando lentes, a armação sai de graça. Venha conhecer e se surpreender com um novo conceito em óptica. O endereço continua o mesmo, na Rua 15 de Novembro, 963, pertinho da Catedral. Telefone 3041-9713. Tecnologia e inovação são marcas da Prefeitura de Blumenau. Já conectamos 100% da cidade por fibra ótica e criamos aplicativos para facilitar e melhorar a sua vida. Quer conhecer alguns? No Blumenau Cidade Jardim, você solicita serviços de manutenção no município. O Pronto agenda consultas e acessa seus históricos médicos. O Alerta Blue informa sobre chuvas, enchentes, regiões de risco e muito mais. E tudo pode ser acessado pelo Wi-Fi gratuito do Blumenau Conecta. Baixe agora. Ô Cidade Inteligente! Prefeitura de Blumenau. Você assiste aqui pela TV Galega Imagem da Cidade, Mesa de Bar. E na Mesa de Bar hoje, o Giovanni Rafael Zaibel. O Giovanni, você então foi para Rondonópolis, voltou por quê? Bateu saudade da... Então, quando eu estava lá, uma coisa que eu tinha comigo que a gente comentava assim, ó, sul nunca mais. Ah, é? Só queríamos subir, tipo, vamos mais para cima, assim. E foi interessante porque eu morei durante 39 anos em Blumenau e tinha essa visão só de Blumenau, né? Uhum. E daí você vai morar numa cidade onde tinha bastante pessoas de Rondonópolis, mas uma cidade fora, né? Com 50 e poucos anos, 50 e... deve ter uns 60 anos, um pouco mais, e com muita gente de fora. Então, um calor humano muito interessante, assim, então... Lá, se você chegava de bicicleta, de carro, de chinelo, estava tudo muito bem-vindo, e muita festa, e muita dança, e um povo alegre. Às vezes eu brincava assim, o que será que proporciona essa energia? Muitas vezes eu relacionava com o sol, que é sol o ano inteiro, né? Bastante sol, assim, e foi muito legal, assim, eu tive uma experiência. O que prevalecia lá, gaúcho? Deve ser mais gaúcho, né? Onde eu trabalhava tinha muita gente do norte e do nordeste, mas aí tem uma cidade lá que é a Primavera do Leste, é uma cidade com os gaúchos e gaúchos muito forte ali. Então, quando nós fomos para lá, a Roberta até ela comentou, ela disse, parece que eu estou em Santo Ângelo, né? Então, muito parecido, aquele chão, aquela terra bem vermelha, e muita planície, muita soja. Eu acho que então quem tem esse histórico, por isso que talvez migrou muita gente do Rio Grande do Sul para lá, né? É que os gaúchos foram subindo aqui pelo oeste, né? Subindo pelo oeste de Santa Catarina, do Paraná e foram Mato Grosso. Isso, é. Então Primavera do Leste é uma cidade com bastante gente do Rio Grande do Sul.
Mas bateu a saudade de vocês? Acabaram voltando? Daí depois, na empresa que eu estava, tiveram um problema na empresa, a empresa pediu falência, demitiu gente, não pagou, e daí eu comecei a lecionar, daí não ficou mais tão viável como estava, né? E daí a minha esposa pensou, vou pedir uma transferência para Blumenau, o que tu acha? Eu não dei muita bola, e quando ela conseguiu a transferência, eu fiquei bravo, né? Eu pensei, eu não quero voltar para o Sul. Ela disse, eu dei a opção, tu não correu atrás, as coisas não melhoraram, nós estamos voltando, daí eu voltei. Mas aí foi eu acho que foi uma experiência bem diferente do que até então eu tinha, né? Daí logo que eu voltei, eu tive esse encontro mais forte com a ABC, e daí eu assumi uma presidência da ABC, comecei a envolver bastante com as questões de políticas públicas da cidade, então... Fosse candidato também, né? Fui candidato a vereador em 2016, pelo PSOL, e foi legal, gastei R$200 na campanha, 2 doações de 100, de uma amiga e de um amigo, e consegui 1.314 votos. Olha... Com R$200. Voto. Foi bastante, assim, eu fiquei bem contente e não esperava, como a primeira vez, né? Porque geralmente o pessoal vota se você distribui benesse, né? Isso, e eu não tinha o que fazer, né? Não tinha, eu tinha male um santinho e a minha bicicleta, eu fiz a minha campanha toda de bicicleta. E foi interessante que... Mas aí não deu a legenda? Não, a gente não conseguiu, né? E também um partido, o PSOL, né? Um partido difícil aqui na região de Santa Catarina, em Blumenau, também, que é o pessoal conservador, então pô, que legal, Giovanni, que partido, o PSOL, eles até saiu, ou não. Comunista. Mas qual o problema, então? Pô, o trabalho que eu faço é o trabalho que está aqui, né? Mas enfim, foi bem interessante, acho que foi bem expressivo, e daí depois eu fui em 2018 a federal também. Daí deu 1.930 votos. Pelo mesmo partido? Pelo mesmo partido, pelo pessoal. E daí o legal para federal, a gravação dos vídeos, né, para passar na propaganda eleitoral ali, era em Florianópolis, né? E eu fui pedalando. E peguei muita chuva. Quando eu cheguei lá no estúdio, cara, todo mundo muito bem arrumado, bonito, eu bati na porta, assim, ó, sujo, com bicicleta, eles olharam, o que tu quer aqui? Eu disse, eu sou candidato. Eu disse, não, deixa eu só tomar um banho, que daqui a pouco fica legal. Daí botei a bicicleta no junto, ainda ela saiu, né? Mas um pouco... fosse de propósito de bicicleta, só para... Sim, como era nível federal e a bicicleta é sempre uma pauta muito forte minha, era importante para entender assim, como é que é pedalar numa BR, né? Porque quer queira ou não, tem pessoas caminhando nas BRs, tem pessoas utilizando a bicicleta. Nós temos uma história da BR-470, da ABC sempre lutando para que tivesse a ciclovia, né? Quando eu comecei na FURB, a minha faculdade, e eu não consegui pagar, na metade do ano eu tive que trancar, e depois eu consegui migrar para a Uniaselv, onde eu terminei em Indaial. Eu fazia esse trajeto sexta e sábado, Blumenau e Indaial de bicicleta, assim, ó. E a gente via que tinha muitas bicicletas, né? Então sempre passando pela rodovia. Então por isso a ABC sempre teve essa preocupação da duplicação, de estar inserido também, para proporcionar isso, né? De repente, se tu tem uma rodovia toda parada, daqui a Indaial, para quem está mais preparado com uma bicicleta aro 29, faz em 30 e poucos, 40 minutos, está ali, faz o deslocamento, automaticamente já faz sua atividade física, contribui com as questões ambientais, né? Diminui espaço também, né? Mas a ciclovia na BR-470 já morreu a ideia, né? Hoje no projeto, ela está nos conglomerados urbanos. Então, onde vai ter um conglomerado urbano, daí então é para ter a ciclovia, mas aí elas vão estar nas vias marginais, né? Mas se começar a perceber assim, você faz os seus caminhos, aí tem muita gente caminhando na BR, né? E tem as pessoas que moram próximas, né? E a gente sempre tem esse cuidado, né? Para que uma via não faça um corte na cidade e impeça de que onde você fazia toda esse trajeto, e de repente está impossibilitado, então você vai ter que caminhar tanto, atravessar numa passarela, alguma coisa, ou não atravessa, né? Muda toda a cultura do morador. Com certeza, né? Imagina ali como nessa via expressa aqui, né? Então, até então, antes dela, tinha, que eu não lembro como é que era, mas depois que você corta, você fica limitado a fazer as suas travessias, né? Isso é verdade. Agora, você, a ABC, você foi fundador também, não? Não. Acho que o Jung começou esse Isso, o Jung e o Boas, né? Então, o Boas faleceu já. Faleceu. Eu acho que duas pessoas muito fortes na atividade da bicicleta aqui em Blumenau. O Boas já começou nos anos 70, né? Então ele já começou a fazer passeios de bicicleta para o Spitzkopf, o Morro do Baú, né? Então eles começaram a utilizar dessa maneira.
E daí depois, em 1997, por aí, 96, o Bozo e o Eldon se encontraram num programa da TV Galega. E daí antes do programa era o tema bicicleta, eles começaram a conversar, e o Eldon, na Fornos Jung, a pessoa que começava a trabalhar lá com eles, eles ofereciam uma bicicleta, assim, em 3 meses. O trabalhador ou a trabalhadora utilizasse a bicicleta, elas ficavam com a bicicleta. Com presente. Isso, e ele tinha bem aquela questão assim, ó, da mesma forma que eu chegava na sala de aula elétrico, né, e disposto, digamos assim, isso também para quem tem a empresa é interessante, né, você ter alguém que está trabalhando ali mais disposto, que que não fique doente tantas vezes, que está praticando alguma atividade física, né, eu acho que gera um benefício para a empresa, para a cidade, para o meio ambiente, né, N coisas que a bicicleta abre. E daí ele teve uma preocupação muito grande com a Rua Bahia, onde fica a empresa, né? Então ele via que funcionários estavam vindo de bicicleta, mas estava muito perigoso. E daí, em conversa com o Bozo, o que a gente pode fazer para fazer a ciclovia? E daí eles entraram em contato com o poder público. Daí eles queriam que tivesse uma organização, com uma representatividade, né? Então daí foi criada a ABC, Associação Blumenauense para Ciclovias, em 97, e daí depois acho que em 2001 que ela é instituída mesmo, né? Mas surge ali com o Gilberto Bozo e com o Eldon Jung. Hoje tem quantos membros? Tem bastante gente, né? Então, na verdade... Tem uma moça aí que faz parte também da diretoria, até que uma vez eu já entrevistei no mês de bar aqui. Tem um nome de alemão meio complicado, assim. Ela é dessas também. Ana Paula Bedzinski? A Ana já esteve por aqui, a Ana está em Brasília agora. Está em Brasília? A Ana era namorada do Bozo, né? Quando ele veio falecer, ela que era namorada do Bozo. Então, pô, que legal. Imagina a Ana, que ela é bem tímida, né? Então, eu tinha essa visão tímida dela, assim, mas uma vez nós estávamos num passeio ciclístico e ela estava organizando o passeio em cima da bicicleta, ela se impôs assim, ó, organize bem aqui. Eu disse, olha, Ana, né? Pô, que legal que ela esteve presente aqui. Ela também, ela estava sempre muito presente junto na ABC, junto com o Bozo ali, né? E a eleição do presidente é o que? Chama presidente ou coordenador? Agora está como coordenação, né? O coordenador geral, financeiro, administrativo, social, técnico e de comunicação. Então eu estou atualmente como coordenador geral, mas está encerrando agora, né? Nós tivemos eleição agora em novembro, e daí para a próxima gestão, que inicia em janeiro, o João Francisco Noll, né? Professor, arquiteto ali da FURB, ele está assumindo pela segunda vez Ele foi presidente, quando ainda era o presidente, né? Eu brinco que ele foi o último presidente da ABC. Daí depois virou coordenador geral, né? Daí eu assumi como coordenador geral. Agora ele tem a Baixou o salário daí? Baixou, né? O trabalho continua o mesmo, né? As atividades têm bastante ações. Mudou. A gente tentou deixar um pouco mais horizontal dessa maneira, assim, né? Ou foi vergonha de botar o nome do presidente? Não, assim, a gente tem experiências também com outras, a UCB, que é a União de Ciclistas do Brasil, então a gente já está pegando alguns modos. A coordenação, porque depois cada coordenação pode trabalhar com GTs, né? Então grupos de trabalho, então de repente alguém da comunicação trabalha com grupos de trabalho, faz alguma atividade, né? Eu não sei, tem o William que conserta micro-ondas, aquela coisa toda, ele também é um abnegado da bicicleta. Eu não sei se ele faz parte da ABC ou se tem um outro grupo que todo final de semana eles saem em passeio, vão para Indaial, vão para cá, vão para lá. Os mais variados tipos de pedalantes, né? Que a gente brinca, como a Sheila Hempmeyer fala sempre, né? Pedalantes. Então tem eu que sou um usuário da bicicleta como meu principal meio de transporte, como no dia a dia. Fim de semana você não quer saber da bicicleta. Eu utilizo também, né? Assim, geralmente daí como a Roberta, ela não é adepta, muitas vezes a gente sai, daí eu saio de carro junto com ela, mas durante a semana é a bicicleta. Mas meus deslocamentos, por exemplo, preciso ir no mercado rapidinho, né, de bicicleta e assim. Então são esses vários tipos de pessoas que utilizam a bicicleta. Eu, como no meu dia a dia, tem bastante esses grupos noturnos, né? Isso, noturno. Então, que estão com as bicicletas, geralmente um aro 29, bicicleta melhores, que muitos vão num ritmo bem mais forte, né? Então, tem o pessoal que pedala no final de semana, que vai lá para a rua de lazer, então são esses vários grupos. Durante a semana de certo automóvel, no final de semana pega a bicicleta. Isso, geralmente à noite, assim, é como se fosse um lazer, do mesmo jeito que nos anos 90 eu tinha o futebol à noite no Guarani, então essas pessoas têm esse tipo, né? Então daí tem uns que pedalam um pouco mais forte. Eles se sentem seguros porque sai assim um grupo grande, né? Isso, um grupo mais difícil, assim.
Ali da ABC, nós somos em 6 na coordenação, mais 3 do Conselho Fiscal, então a gente trabalha a ABC em torno de 6, 7 pessoas sempre nas reuniões. Nós já tivemos há algum tempo um leque de associados, só que meio que foi se perdendo, então a gente vai estar pensando já para essa próxima gestão, de começar assim, de associar, de ter uma contribuição, de ter um controle, né? Mas assim, que está tocando mesmo ali à frente são geralmente em torno de 10 pessoas. Né? No seu mesmo... Qualquer clube, qualquer atividade, mesmo futebol, você vê, tem o presidente, mais uns 5, 6 ali que trabalham, o resto só critica. E se você pegar o universo da bicicleta, por exemplo, em Blumenau, tem o grupo Pedala Blumenau, que tem 5.000 pessoas envolvidas ali, né? Mas é uma dificuldade grande de a gente estar trazendo essas pessoas para dentro da associação. Eu até entendo a associação se você vai numa reunião da ABC, ela é muito burocrática, né? Então, muito formal. Eu acho que a gente tem que trabalhar de alguma maneira de atrair de uma outra forma. Então, nesse evento que eu sempre participo, que é a Bicicultura, então você tem realidade, por exemplo, do pessoal de Recife, uma outra realidade. Então, eles fazem grupo de conversa, eles fazem exibição de filme, em outras cidades também, né? Eu acho que isso é importante, de trazer um pouco e mostrar do trabalho que a gente tem. Então, a ABC, ela está no Conselho de Planejamento, Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana, Conselho da Cidade, Conselho da Juventude, Câmara Técnica de Trânsito. Então a gente sempre está participando disso e sempre levando o quesito, né, da bicicleta e do transporte ativo e sustentável para a gente estar fortalecendo e sempre falando, né? Nós vamos fazer novamente pausa para rodar nos comerciais e já a gente volta com o nosso quarto e último bloco do nosso Mesa de Bar de hoje, que tem a participação do Giovanni Rafael Zaida. Aos comerciais. Saúde. Saúde. Um bom restaurante, além de ter ambiente acolhedor, ar-condicionado, cozinha variada e de qualidade, preços competitivos e excelente serviço, também precisa ter estacionamento com vaga para muitos automóveis, frotas de caminhões e ônibus de turismo. O restaurante Pé de Bis duplicou a sua área de estacionamento, que já era enorme. Venha ver para crer. Restaurante Pé de Bis, Rua General Osório 205, telefone para reservas 3209-9891. Dicave, concessionária de caminhões e ônibus Volvo. Referência em prestação de serviços automotivos. 14 unidades no estado. Dicave Blumenau, às margens da BR-470, num prédio de 2.800 metros quadrados. Moderna e completa estrutura. Atende com rapidez transportadores de Blumenau e de todo o Vale do Itajaí, bem como clientes de passagem. Possui 12 boxes para serviços gerais, showroom, sala de motoristas, auditório, área de treinamento, refeitório e amplo estacionamento. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Vai construir, ampliar ou reformar? Venha para a Elétrica Zata. Aqui elaboramos projetos elétricos, laudos técnicos e tiramos suas dúvidas no andamento de sua obra, tanto residencial, predial ou industrial. Atendimento personalizado, entrega própria, produtos de qualidade e crediário facilitado. São mais de 20 mil itens para a instalação elétrica que você precisa. Tudo isso com preço que cabe no seu bolso. Elétrica Zata. Qualidade comprovada, satisfação garantida. Rua Paris 190 e Topala Norte em Blumenau. Telefone 3323-2888. Você está precisando comprar um novo óculos de grau? Não deixe de passar na Look Óptica. Com uma nova loja ampla e moderna, temos os melhores preços da região. E ainda, comprando lentes, a armação sai de graça. Venha conhecer e se surpreender com um novo conceito em óptica. O endereço continua o mesmo, na Rua 15 de Novembro, 963, pertinho da Catedral. Telefone 3041-9713. Tecnologia e inovação são marcas da Prefeitura de Blumenau. Já conectamos 100% da cidade por fibra ótica e criamos aplicativos para facilitar e melhorar a sua vida. Quer conhecer alguns? No Blumenau Cidade Jardim, você solicita serviços de manutenção no município. O Pronto agenda consultas e acessa seus históricos médicos. O Alerta Blue informa sobre chuvas, enchentes, regiões de risco e muito mais. E tudo pode ser acessado pelo Wi-Fi gratuito do Blumenau Conecta. Baixe agora. Ô Cidade Inteligente. Prefeitura de Blumenau.
Você está assistindo o Mesa de Bar, programa que a TV Galega apresenta, sempre com a participação de blumenauenses que vem aqui contar a respeito de sua vida, de seu trabalho, de sua atividade. O nosso convidado de hoje é o professor Giovanni Rafael Zaidel, que largou a cátedra. E agora, você agora está tendo uma empresa ligada à bicicleta, criou uma empresa de aluguel de bicicleta. Isso. Então, eu trabalhei algum tempo, nos meus últimos anos como professor, eu trabalhei no projeto Mais Educação, que era agroecologia, né? Então eu trabalhava no contraturno na escola. Então a gente tinha atividade de horta e eu gostei muito de estar trabalhando mais fora de sala de aula do que tanto dentro, né? E teve um ano que eu fui fazer a escolha de vaga e tinha 20 horas, eram 5 tardes no Caique da Velha. Mas toda tarde ali, eu pensei assim, pô, se eu pegar essa escola, dificilmente eu vou conseguir pegar outra pelo meu deslocamento por ser de bicicleta, e 20 horas para mim é pouco. E daí eu abri mão da vaga para esperar o Mais Educação. E naquele ano não teve Mais Educação, encerrou. E daí quando você abre a mão de uma vaga, você vai para o final da fila. Não tinha Mais Educação, daí eu fiquei esperando por vaga na sala de aula, não consegui mais, eu fiquei desempregado. E daí eu lembrei do Boas, né? O Boas, todo histórico que ele tem aqui com a bicicleta, eu pensei assim, pô, o Boas vivia da bicicleta, tinha um amor muito grande pela bicicleta, trabalhava com isso e era o sustento. Por que não fazer alguma coisa, né? Com a bicicleta. E eu frequentava bastante a rota de lazer ali, e na rota de lazer tinha o pessoal do Amantes do Café, que ele tinha uma bicicleta com café, e o Rodrigo, que tinha uma bicicleta de sorvete. Eu pensei, pô, se eu montar um aluguel de bicicleta e trazer aqui para a Rua 15? E surgiu essa proposta, e naquele ano aconteceu um crime de trânsito ali na BR-470, um cara bêbado atropelou um artista aqui de Blumenau, e a gente foi botar uma Ghost Bike lá no local. E o Ghost Bike é o seguinte, onde a pessoa foi, a gente chama de crime, né? Foi assassinada ali no trânsito, coloca-se uma bicicleta toda branca para se chamar a atenção. E daí eu corri atrás de uma bicicleta. Eu preciso de uma bicicleta branca para a gente pendurar. E daí uma amiga minha, a Yasna, ela disse, Gil, eu tenho uma bicicleta lá em casa, pega lá e pinta ela e pendura. Eu disse, beleza, vou lá buscar. Quando eu cheguei, era uma bicicleta Sundown, de alumínio, com Shimano. Eu pensei, pô, Yasna, não vai dar, né? Eu acho que essa bicicleta ela tem que usar. Ela disse, Giovanni, mas o Boas já dizia que essa bicicleta tá pesada, eu tinha que melhorar, e daí eu comprei essa aqui, leva. Tá, eu levei, daí eu comecei a desmontar ela, pensei, não é possível, cara, não, a gente vai pendurar essa bicicleta, vai sumir. Daí eu disse, Yasna, tu te importa se eu for atrás de outra? Daí eu consegui uma outra com Marlon Bikes, ele deu uma lá, toda estourada, né, daí a gente pintou tudo de branco, penduramos lá, e logo em 2 dias a bicicleta tinha sumido. E aquela bicicleta ficou lá em casa, né? Levaram assim mesmo? Se fosse a outra, né, que depois ela virou a Yaya. Daí eu fiquei olhando para aquela bicicleta e alguma coisa com bicicleta, surgiu a possibilidade do aluguel de bicicletas. Daí eu peguei aquela bicicleta, montei ela de novo, daí peguei bicicletas que estavam na casa do meu pai, que era da minha irmã, da minha sobrinha, e levei 5, 6 bicicletas ali para 15, botei uma plaquinha, e faz 3 anos e meio que eu tô... E alugou, pegou bem o negócio? Pegou, tá. É engraçado, porque tentaram aí aquele negócio de deixar as bicicletas para você... Só que era meio burocrático demais, era no cartão... Isso, não pegou, eu né? Estava em Rondonópolis naquela época, e daí eu lembro que as pessoas comentavam que era assim, naquele tempo não tinha os aplicativos ainda, né? Que em Buenos Aires eu vi bicicleta que o pessoal aluga em Buenos Aires mesmo, né? E pode pegar aqui, largar no outro lugar lá e tal, aquela coisa toda. Isso, a gente vê nas capitais do Brasil e já funcionam, né? Então já tem, então no Rio de Janeiro tem muito, em Recife tem... Mas aqui era meio burocrático demais a coisa, eu pensei que não pegou. Não, acabou não pegando. E também tinha dificuldade também do deslocamento para muitas pessoas. Eu acho que até naquela época a malha cicloviária de Blumenau era menor ainda, então não incentivava tanto. Mas é um processo que está se encaixando em todas as cidades que facilita, né? E eu comecei assim, com essas 5 bicicletas, e foram aumentando. E a Sheila, que eu já citei aqui, né, vou citar novamente... Quando eu falei da proposta, da ideia, conversei com a Yasna, que depois aquela bicicleta que ela me deu virou a Yaya, a Sheila disse, Gil, bota nome nas bicicletas. E daí era a Yaya, eu ganhei uma da Soraya Vasselay, né, que eu tive conhecimento com ela ali do Projeto Novo Olhar, pedalando com os cegos nas bicicletas de 2 lugares. Quando ela soube disso, ela disse, Gil, eu tenho uma bicicleta lá para ti também, para te começar teu negócio. Fui lá buscar uma bicicleta excelente.
Eu disse, ô Soraya, não, cara, tu vai me dar essa bicicleta? Ela disse, é pra ti. Então eu tive muita ajuda e ganhei muitas bicicletas. Então, da 90... Tem quantos hoje? Eu tô levando para 15, considerando desde as pequenas às maiores, 38 bicicletas. Olha... Tem bastante. Daí consegui tem comprar uma. Criança, pra mãe, Tem com daí tem as cadeirinhas, tem bicicleta. Agora recentemente eu comprei aquela bicicleta infantil que não tem o pedal, bicicleta de equilíbrio, né? Vou só com o pezinho. Isso, né? Ontem eu vi uma criancinha passando assim. Isso, então que eu sempre indico, né? E para muitas pessoas que também às vezes não sabem pedalar, maiores, a sugestão é, né, tirar o pedal, primeiro começar numa bicicleta maior. E tá fluindo assim, consegui comprar uma Kombi aberta na qual eu levo as bicicletas. E está sendo um trabalho muito prazeroso, porque... E você tem um ponto fixo ou você vai aqui ou ali? Tem uma festa eu sempre estava na frente da Brunete Discos ali, né? E daí o Gregory fica com o Mate também. De vez em quando eu tenho um evento do K-pop, daí eu migrei ali para frente da Catedral na Estúdio Z ali. Então eu fico naquela baia aos domingos ali. Daí leva aquelas bolhas de sabão gigante para o pessoal brincar. E é bem legal assim, virou um ponto de encontro, né, com a bicicleta. A gente vê alguns comerciantes já vendo a rua muito habitada com pessoas aos domingos, né? É porque no domingo daí está fechado para o trânsito, né? Só isso, não passa nenhum motorizado ali. Até então, no tempo do Kleinbing, era uma rota de lazer que ela ligava até o Parque Ramiro. Daí depois, com as alterações de gestões, daí ela ficou reduzida a uma vez por mês, daí a gente conseguiu que voltasse diariamente, só que daí ela está só na 15 agora, não tem mais a ligação com o parque, né? Então, mas é um local muito interessante. Mas muitas a pessoa que aluga bicicletas pode sair da Rua 15? Pode. Então pode, faz o pedal ali. Fica na Palameda, depois voltar. Isso, a gente sempre dá possíveis rotas que tem ali na área. Então tem a Nereu, tem a Alameda, tem a calçada compartilhada na Beira Rio, então o pessoal frequenta bastante. O Garcia pode até pegar lá. Pode, tem ali, né? Daí da Hermann Rusche, esse é mais um daqueles pontos que a gente fala da conectividade. Você vai na Alameda, daí tem a subida da Hermann Rusche, daí você vai ter lá na frente, depois do trevo do Viena, né? Então esses são pontos importantes em Blumenau que a gente deveria ter uma atenção. Continuação. Isso porque para não ficar perigoso, sei lá. Então ver soluções para isso. E o que me chama bastante atenção é o número de crianças que aprenderam a pedalar ali comigo na 15. Muitas vezes eu tenho uma bicicleta, aro 20, com rodinha. Né? E eu já deixo de propósito, porque muitas vezes a criança chega lá e... duas rodinhas do lado? Assim? Isso, tem que ser com rodinha. Daí a gente pergunta, tu quer aprender sem rodinha? Se a criança diz quero, é batata, 5, 10 minutos ela está pedalando. Daí ensina com o pé, vai indo, daí dá uma corridinha. Você sabe que quando eu era guri, eu sonhava com uma bicicleta. Meu Deus do céu, acho que eu tinha já uns 12 anos quando meu pai conseguiu comprar a bicicleta para mim. Eu saía andando, de tanto que eu acho que eu já tinha sonhado. Só não sabia fazer a volta. Eu ia até o senhor da calçada, ia até lá na esquina, lá tinha que meio que cair, né? Sair fora, virava a bicicleta e voltava. Até pegar depois o jeito de fazer a volta. A volta, né? Mas aquela vontade... eu saía andando, tanto que eu já tinha sonhado com aquela bicicleta Monarch. Isso, e com esse trabalho, assim, além da 15, daí... muitas vezes eu vou nas escolas para falar um pouco da bicicleta, dos benefícios, levo as bicicletas também, faz atividade com a criançada, e daí tu vê assim, o olho brilhando da criança com a bicicleta, né? Então, e muitas vezes a gente vê que o próprio deslocamento da casa até a escola é difícil para estar se fazendo bicicleta. Muitas vezes a criança está indo de carro porque não é seguro. E seria um momento bem interessante de dar essa continuidade para que essas crianças já tenham essa relação com a bicicleta. Eu tive quando era pequeno, mas sem aquele lapso, como a gente comentou, né? Nada impede disso começar, já tá esse vazio para a criança que a gente já não teve e eles não têm mais. O exercício, a bicicleta, se ela perde para o tênis de mesa. Porque o tênis de mesa é um exercício que você também não faz num esforço muito... Né? Você acaba movimentando os músculos todo, porque você abaixa, isso, pega a bolinha, dá, né, corta, verdade. Defende, as reações, você treina tudo, né? E aí, mas o ciclismo como para a saúde é uma coisa fantástica. Não, sem dúvida, né? E o tênis de mesa é forte nas escolas. Eu participei eu trabalhei em várias escolas, então sempre tem uma mesa de tênis de mesa, então tênis de mesa e a fanfarra também, né? Um negócio bem forte aqui. O reflexo, né? Você sabe o que o cara aprende, o reflexo, né? Isso, jogo, meu Deus do céu, aqueles chineses estão jogando? Sim, não. Como é que os caras vão buscar aquela bola que é assim?
Muitas vezes, na hora do recreio, ao invés de eu estar na sala dos professores, eu ficava jogando tênis de mesa com a criançada ali, porque é importante, assim, eu já tinha uma relação bem legal com eles e com elas, por causa da bicicleta, né? Pô, chega de bicicleta, né? Tipo, pô, professor, tu é pobre que tu não tem carro? Eu disse, não, é uma opção, daí é uma pergunta bem interessante que daí tu explica, assim, né, os potenciais da bicicleta, né? E campainha... O professor da Granma, meu professor vai de bicicleta para... pô, realmente, né? Não estava nada valorizado, cara. Tava ruim, né? Bem isso mesmo. E daí a campainha, né? Então eles viviam trim, e o recreio inteiro, a cada 2 meses era uma campainha nova, né? Mas deixava, porque uma relação, e é importante, né? De ter esse contato com a bicicleta. E também ali passar o recreio com eles e conversar. Eu via sempre assim, eu como professor, como se fosse um vendedor de uma loja, né? Então, se você chega num local onde você atende mal, você não tem vontade de estar voltando ali. E a mesma coisa eu acho que eu tinha que ser como professor, fazer de uma maneira que fosse agradável, né? Para não, tipo, lá vem aquele chato novamente, né? Então, esse cuidado é bem importante, né? O Jorge Jesus fez com os jogadores do Flamengo, que mudaram completamente jogar, Foi. O jogador que estava sendo vaiado cada vez que entrava em campo, pô, os caras estão jogando a bola, o fim da bola. Eu lembro... Mas é o jeito que ele leva, a turma. Dá um beijinho num, um beijinho no outro, dá um esporro, depois dá uma brincadeira, e aí elogia um, elogia outro, mas a turma pegou junto. Sim, né? Em 2018, o Bicicultura, esse evento que teve esse ano em Maringá, foi no Rio de Janeiro. E no último dia, eu estava com a minha bicicleta lá, peguei a bicicleta e toquei para o Maracanã para assistir Flamengo e Paraná. O Flamengo ganhou de 2-0 aquele jogo. E daí durante o jogo esqueci o nome do treinador, aquele rapaz novo ali do Flamengo, que era interino e deu continuidade. Ele chamou o Arão. Cara, aquele Maracanã caiu numa vaia enorme. E uma peça fundamental, né? Bem isso ali, né? Ele falhou agora no gol, acho que até começou a jogar mal depois, porque ele ficou, acho que, meu Deus do céu, vamos ter que ficar outra vez, porque o gol ele deixou passar a bola. Ele e o Gerson bateram de frente ali, né? Ganharam, deu... Foi um negócio realmente incrível. E a sorte do Flamengo foi que ele se machucou, né? Aí entrou o Diego, né? Montou o Diego, deu aquele passe lá, aquele chutão lá pra frente. Pois o Diego entrou com bastante vontade. A única falha do zagueiro também do River Plate, cabeceou pro lado, passou a bola pro Gabigol, dar uma cacetada de canhota. Eu estava ali, daí eu fui lá na casa dos meus pais, onde eu guardo as bicicletas com a Kombi e tudo, né? Daí eu estava saindo, vi um vizinho meu, né? O Só Alegria, ele olhou assim... Ele com a camisa do Flamengo, daí eu levantei, eu tinha um cartaz que eu brincava na 15, depois que o Flamengo começou nessa fase boa, hoje tem gol do Gabigol, e sempre que tinha alguém passando na 15 com a camisa do Flamengo, eu levantava. Daí ele perguntou, onde é que tu vai ver o jogo? Eu disse, acho que em casa. Daí ele sugeriu ir ali no Cacetiro e Topava Marte. Eu disse, eu vou lá. Quando eu cheguei lá, devia ter umas 300, 500 pessoas naquele salão enorme, e eu levei o cartaz do hoje tem gol do Gabigol e passei na frente antes do jogo. E não é que o cara faz os 2 gols. Depois aquele cartaz ele tá todo rasgado assim de todo mundo querer fazer foto. Inclusive eu já fui almoçar lá e almocei junto ali no Só Alegria e a gente deu boas risadas. Foi marcante, né? Incrível. Meu caro Giovanni Rafael Zaibel, o nosso tempo esgotou, né? O papo tá bom, né? Bem legal. E fico satisfeito, né, que você está contente com a tua bicicleta, né? Você tem uma bicicleta especial que você pedala com marcha, com coisa toda? Eu tenho uma Aro 26 normal, uma mountain bike com baú de moto atrás, cheia de adesivo em tudo quanto é lugar que eu vou, eu fico colando adesivo. E tenho uma bicicleta dobrável, que era do Boas, era do Eldon, Caminhos do Sertão, do Boas e Tá Comigo, que é meio que tem um histórico de cicloativismo ali em cima dela. E agora eu achei uma Caloi 1077 e estou andando direto com ela também. Então essas 3 bicicletas, fora do mais bicicletas, né? Então, e bom sucesso para você com a sua empresa, né, de aluguel de bicicleta, né, que o pessoal tome gosto cada vez mais pela bicicleta, né, que isso é importante para o físico, para a saúde pessoal de cada um. Né? E obrigado pela tua participação no programa, né? E quando se cansar de pedalar, volta a dar aula nas escolas aí, que a gurizada vai gostar, é simpático. Valeu, obrigado. E vocês aí que nos acompanharam até agora, muito obrigado pela atenção e até o próximo domingo, quando voltaremos com Mesa de Bar aqui pela TV Galega, a imagem da cidade. Saúde. Saúde. Mesa de Bar.